Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV Record para todo o estado de Santa Catarina ou para esse mundão redondo da vida no ndplay.com.br. Seguimos falando de Série B, agora do Avaí, e a produção preparou para a gente duas artes aí, comparando as escalações que o Leão pode usar, que o Jair pode adotar para encarar o Atlético segunda-feira, e o Cláudio Caticarte vai analisar para a gente. Essa é o 4-4-2, né? Os 4 ali na defesa, tem os 4 do meio de campo e os 2 lá na frente, o Aleph Manga e o Kleber. Não é que essa aí não é a escalação do Avaí, é o esquema do Avaí. Exatamente. Com esse esquema, como é que é o Avaí? É porque foi o esquema de início aí do Jair Ventura, você está vendo na sua tela, tem o JP, né, o volante ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito, né, e tá ali o Barreto, também o João Vitor, na frente o Kleber e o Aleph Manga, né? Então, o Marquinhos Gabriel jogando mais pelo lado esquerdo, ajudando a fechar o corredor, também ajudando, né, a dar essa profundidade nesse ataque do Avaí, dentro desse sistema 4-4-2 que deu início a essa formação do trabalho do Jair Ventura, dentro dessa boa campanha, né? Então você vê uma movimentação do Marquinhos Gabriel bem diferente. João Vitor pelo lado direito, fazendo a mesma função, ajudando a fechar o corredor direito quando da transição defensiva por parte da equipe havaiana, né? Mas também ajudando a, vamos fazer aquela ligação com o ataque, né? Fazendo esse jogo apoiado com o ataque. Depois tem a próxima arte que vai aparecer aí na sua tela, já numa transição desse trabalho mais atual do técnico Jair Ventura, num 4-2-3-1, uma movimentação diferente. Marquinhos Gabriel vem mais por dentro, o André, que faz esse jogo pelo corredor pelo lado esquerdo, junto com o Mário Sérgio, e o Marquinhos Gabriel, né, transacionando entre linhas da zaga adversária, fomentando o Kleber mais à frente, com o Emerson Ramon, trazendo essa profundidade pelo lado direito. Então veja que o Marquinhos Gabriel, né, nessa nova formação do Avaí, ele muda um pouquinho dessa sua função, tem mais liberdade dentro do meio de campo, os 2 volantes, né, trazendo essa proteção mais por trás e dando essa movimentação aí do Marquinhos Gabriel, que tem inclusive crescido, né, em alguns aspectos, de passes, por exemplo, também tendo um acerto maior e com essa liberdade maior, com mais assistência também, sendo um jogador também letal, como fez o gol contra o Atlético Paranaense. Então é importante as duas artes para a gente mostrar essa evolução dessa boa campanha do Avaí, que ainda está no G4, joga a segunda aí contra o Atlético. É um jogo inédito, Cláudio, eles nunca se enfrentaram? Nunca se enfrentaram na história, né? O Atlético é novo, né? O time fundado aí há pouco tempo e dentro dessa Série B, né? A primeira participação do Atlético e as equipes nunca tinham se enfrentado. Então é interessante que hoje sempre se usa dados e tal, scouts, e vamos ver qual é o confronto histórico. Não tem, vai começar essa história na segunda-feira. O Avaí pode perder essa posição nos jogos de hoje, mas pode reconquistar esse lugar no G4 vencendo o Atlético fora. Exatamente. O Avaí correu o risco de perder o G4 na rodada, só que o CRB não ganhou. Da mesma forma, o Vila Nova ontem também não venceu, só que obrigatoriamente nesse confronto lá em Chapecó, entre Chapecoense e a equipe do Remo, qualquer que seja o resultado, o Avaí sai do G4. Mas como você muito bem disse, momentaneamente, segunda-feira o Avaí pode recuperar. Tem toda a condição, viu, Mancho? O Atlético, diferente do Paysandu, que colocou um muro, estacionou um ônibus aqui, o Atlético joga e deixa jogar. Inclusive, já aprontou na competição, já venceu o Goiás lá dentro de Goiânia e venceu o América Mineiro lá dentro também. Emerson Luiz, naqueles 2 comparativos ali, o 4-4-2 e o 4-2-3-1, como é que você acha, como é que você prefere? Eu acho que isso aí é muito relativo, viu, Mancha? É 4-4-2, 4-3-5, enfim. Eu acho que é meio complicado muitas vezes, porque depende da forma que o adversário se posiciona, depende a forma que o time vai jogar. E falando até em escalação, só quero aproveitar um gancho aqui rapidinho, Mancha. Eu tava vendo aqui, só rapidinho, é que o técnico do Beck, o Leandro Melich, ele sacou do time aqui o jogador muito conhecido que é o Diego Jardel e também o próprio Habib, que não está nem relacionado. Só aproveitando um gancho aí. E isso pode dar algum problema aí na Série B do Catarinense. Mas a questão do ônibus, do muro, quando eu disse o Cláudio, eu cravei na semana passada, apostava que o Avaí venceria o jogo. Mas o Avaí eu tenho notado, não só nesse jogo, em outros também, que tem uma dificuldade para furar algumas retrancas aí. Aí é claro que a formação
depende muito, viu? Porque quando o time está bem ajeitadinho, entrosado, eu acho que transpõe qualquer tipo de barreira, não é qualquer esquema. Eu acho que tem que estar bem acertado com o treinador, jogadores se entendendo dentro de campo. Eu acho que independe o esquema, se é 4-4-2, se é 3-5-2, viu, Mancha? Legal. Deixa eu perguntar pro Badá participar também do Papo Avaí, né? Badá, não só por ser o melhor catarinense classificado, o Avaí está apresentando o melhor futebol entre os 3 representantes de Santa Catarina na segundona? Não, ele está na melhor posição, né? Mas ele tem oscilado bastante. Por exemplo, eu assisti todo o jogo contra o Paysandu e eu achei que o Avaí não jogou tudo aquilo que eu acho que o torcedor do Avaí esperava, né? Jogando em casa, perdeu 2 pontos para um clube que está na zona de rebaixamento. Então, tem oscilado. Foi bem lá contra o Criciúma, foi muito bem, na minha opinião. Contra o Criciúma também assistiu o jogo. Mas nesse jogo aí, o Claudinei Oliveira amarrou o time do Avaí. O Avaí não conseguiu encontrar soluções para tentar a vitória e perdeu 2 pontos dentro de casa. Então, tá oscilando. Assim, ó, se a gente for parar para analisar, a gente que assiste bastante os jogos da Série B, essa Série B não tem nenhum bicho-papão, cara. O Curitiba é o líder com 33 pontos, ganhou do CRB com um gol de pênalti no último minuto. Pedro Burisco, goleiro do Curitiba, operou verdadeiros milagres. Aí tu tem o Goiás, que empatou com o Criciúma na última rodada em casa. O Novo Horizontino não está jogando bem. O Avaí está nesse momento na 4ª colocação. Itaí empatou com o Paysandu. Então, diferente de anos anteriores, não tem nem um bicho-papão. É uma série B muito equilibrada. Muito equilibrada. Então, tem que tomar cuidado nos mínimos detalhes, como esse tipo de jogo. Quando você enfrentar um adversário dentro de casa, um adversário que é lá da parte de trás, você tem que ganhar. Não precisa nem jogar bem, mas tem que ganhar para efeito da tabela de classificação, né? Então, todos os times estão oscilando, tem muito campeonato pela frente ainda, mas quem tem, e todos têm, e eu vi na coluna do Cláudio essa semana aí que o Avaí apresentou no primeiro trimestre um déficit de 17 milhões. É grana, cara. Para 3 meses, 17 milhões de déficit. Então, quem quiser resolver esse tipo de problema, estica a corda e sobe. Porque esse ano aqui não é que tá fácil para subir, mas os anos anteriores era bem mais difícil. Legal. O Rui Guimarães, né, nosso querido Rui Guimarães, nosso colega, que contava uma história, né, que no vestiário de um time que ele comandou, o capitão pediu a palavra. Ó, galera, esse time que tá aí não é nenhum bicho-papão, não é nenhum cabeça de 7 dragão. Confundiu ali os ditados, mas tá tudo certo. A mensagem que foi importante. Não é um dragão de 7 cabeças, não é um cabeça de 7 dragão, mas tá valendo demais. Ó, convocando agora outro titular do programa, menino Kaká Oliveira, que fala da semana do Brusque. Tivemos mudanças por aí, hein, Kaká? Chega mais. Boa tarde, Mancha. Boa tarde para você que está ligado no Clube da Bola. A derrota em casa para o Figueirense causou mudanças no Brusque. No meio de semana, a diretoria informou o desligamento do técnico português Felipe Gouveia. Ele não resistiu à sequência ruim na Série C do Brasileiro. Foram 26 jogos do Mister no comando do Brusque desde o início da temporada. Foram 10 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Mas o momento na Série C é muito ruim. O Brusque saiu do G8, tem confrontos diretos ainda pela frente. Na segunda-feira, por exemplo, o Brusque enfrenta o Maringá no Paraná, mas o futebol tem sido muito ruim. E a mudança na comissão técnica a gente sabe que é normal no futebol brasileiro. O Brusque agiu rápido, no dia seguinte já anunciou o Bernardo Franco como novo treinador. 39 anos, jovem, tem passagens aí pelo Cuiabá no time principal, mas o que a gente conhece do Bernardo Franco são os trabalhos como auxiliar técnico. Ele trabalhou no Corinthians, trabalhou no Atlético Paranaense, no Curitiba. É uma aposta do Brusque, um treinador jovem, para a sequência da temporada. Olha, eu até achava no início do Campeonato Brasileiro da Série C, onde o Brusque desempenhou bem, que o time tinha condições de classificar e classificar bem para a próxima fase. Nesse momento, a situação é complicada. E se o Brusque não voltar a vencer, deixa escapar o G8 e começa a se preocupar com zona de rebaixamento. A derrota para o Figueirense já é um confronto direto em permanência. E o próprio Maringá faz uma campanha parecida com o Brusque. Então, na segunda-feira, na estreia do novo técnico, esperamos que o Brusque faça um bom jogo e conquiste uma boa vitória, porque o momento é delicado. E aí o clube que sempre brigou por acessos na Série C pode terminar a temporada se preocupando contra o rebaixamento. Volto com você, Mancha.
Valeu, Kaká. Temos aí uma arte com os números de Mr. Felipe Gouveia nessa temporada que passou aí no comando do Brusque. Pode colocar na tela. Vamos ver se esses números estão prontinhos aí para nossa produção colocar na tela pra gente. Então sim, ó, tá aí, ó. Tá ali Mister do lado. 26 jogos, jogou bastante até, pensei que era um pouquinho menos. 10 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, né, para somar ali os 26. Deixou o time na 11ª posição, dessa escapada ali do G8, né? 26 gols marcados e 20 sofridos. Vou te dizer que não é das piores campanhas, né? Ficou ali na média, mas o Brusque não quer na média, quer uma situação melhor. Por isso, Cláudio Caticarte, Felipe Gouveia vai voltar aí para procurar em uma outra equipe enquanto chega o novo técnico. Interessante que quando o treinador português chegou, o Felipe Gouveia, estava uma rusga da SAF com a associação e ele segurou o vestiário num bom trabalho, uma equipe organizada. Ele utilizou mais o 4-4-2, inclusive nesse jogo contra o Figueirense. Só que o que fez a queda dele foi a queda vertiginosa do time, né? Apesar da redundância, mas a mesma palavra se aplica para essa demissão dele. O time foi definhando, foi caindo, foi perdendo, e eu acho que a leitura interna é que ele não consegue tirar mais nada desse elenco, que não é ruim para uma Série C de Campeonato Brasileiro, e fez ele cair. Agora, interessante é que era um técnico experiente lá em Portugal e agora traz um cara que vai começar como treinador. Foi auxiliar técnico, né, do português Antônio Oliveira, e como disse bem o Kaká aí, né, as passagens pelos clubes onde o Antônio teve. Só quero lembrar, né, que a equipe do Amazonas apostou da mesma forma no auxiliar do Fernando Diniz e caiu do cavalo. Foi muito mal. E vamos dizer, é arriscado. Vai começar um trabalho no Brusque, né? Vamos ver quando a bola rolar e ele como treinador. Ó, pedir pro Carlos deixar essa cena ali, botar de novo ali o Cláudio na tela. Porque nessa foto aí do Mister, ele tá muito parecido com o ator, né? O Cadu Moliterno. Pô, é verdade. Participou agora do Power Couple da Record, né? Do reality show de casais da Record. Fez sucesso lá nos anos 80 na Armação Ilimitada. Bota o Cláudio, Carlos. Bota o Cláudio ali, que é o Jubilula, quer ver? Da época da Armação Ilimitada aí, ó. Jubilula. Muito bom. Faltou só o bacana. Eita, coisa legal demais. Ó, amanhã temos Figueira em campo, nosso outro representante catarinense na Série C. Jogo importantíssimo. Todo jogo agora pro Figueira virou uma decisão, né? Pra equipe alvinegra, porque o Heitor Machado traz essas informações pra gente. Fala, Heitor! Amigos do Clube da Bola, domingo de jogo grande, decisão para o Figueirense aqui no estádio Orlando Scarpelli. O Alvinegro recebe o Náutico, 19h, Série C do Campeonato Brasileiro, e um jogo que ganhou um peso muito grande, especialmente por conta da vitória do Alvinegro na última semana contra o Brusque. O Figueira conseguiu respirar na luta contra a zona do rebaixamento, diminuiu a distância em relação ao G8 e joga agora para, de fato, se aproximar, colar, ou quem sabe até entrar no G8 da competição nessa rodada. Precisa vencer, depende, claro, de uma combinação de resultados, é verdade, uma combinação muito complexa, mas o Figueirense está mais perto do seu objetivo, que é se classificar para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Pintado não perdeu jogadores por suspensão e pode repetir a mesma escalação do time que venceu o Brusque na semana passada no Vale do Itajaí. Igor Gabriel, Yuri, Lucas Dias, Líger e Leonan, Johnny Douglas, Rafinha Potiguar e João Lucas, com Gabriel Santiago, Nicolas e Felipe Augusto no comando do ataque. Expectativa de bom público, tem promoção de ingressos, bilhetes custando a partir dos R$30. O sócio do Figueirense pode trazer até 2 acompanhantes até às 6 horas, 1 hora antes da partida, portanto. Então a expectativa é de um bom público para essa partida super importante. Figueira e Náutico, Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h aqui no estádio Orlando Scarpelli. Amigos do Clube da Bola, eu volto com vocês. Valeu, Heitor, pelas informações e o recado pro torcedor alvinegro, né? Você pode torcer, vibrar, apoiar o time e fazer muito mais nesse jogo de amanhã. Porque nesse jogo do Figueirense vamos ter 5 pontos de coleta e doação da campanha do agasalho lá no estádio Orlando Scarpelli, aqui em Florianópolis. Vai assistir a partida, mas também marca um golaço, né? Doando para a campanha do agasalho, já dá uma olhada hoje no armário, dá aquela separada, pô, essa calça de agasalho já não tá servindo mais, tá novinha, tá legal, aquele casaco, uma touquinha, um boné, meia, luvinha. A gente viu a cena dos jogadores jogando com luva, tá frio, vamos ajudar, vamos fazer esse golaço aí, tem muita gente precisando. Palpitômetro do Figueirense na tela, a opinião, o palpite da galera aqui do Clube da Bola. Cláudio Caticarte, que é a emoção, 2-1.
Badá já vai um pouquinho mais tranquilo e eu, né, eu ali apoiando o voto, o palpite do mestre Badá, eu e ele fomos no 2-0. A Drica já quer zica, que é 2-1 mais pro Náutico. Renato vai de 1-0 pro Figueirense e o Emerson Luiz de 2-1 pro Figueirense. Vitória do Figueirense, apenas a Drica aposta suas fichas na equipe do Náutico. O Figueirense precisa vencer, a gente brincou, cada jogo é uma decisão, mas é por aí, né, Cláudio? Olha, precise muito da vitória, porque pela primeira vez pode entrar e olhar para a parte de cima da tabela. Não aconteceu isso porque foi um início muito ruim. E eu chamei atenção no início aqui do Clube da Bola, porque, como o Heitor falou, a expectativa e pós-jogo contra o Brusque, depois de uma vitória, o técnico Pintado disse, achei o time, essa é a escalação. E durante a semana a gente teve informações que teve desgastes físicos dos jogadores e que ele poderia poupar. Na lateral esquerda ali o Samuel no lugar do Leonan, na lateral direita talvez o Léo Maia no lugar do Yuri e na meia cancha o João Lucas ali cedendo o lugar para o Reift. Aí eu chamei atenção, Série C, uma semana de trabalho, poupa no treinamento, mas não no jogo. A gente espera que não tenha essa decepção. Agora o torcedor é que não pode decepcionar. Menos de 10 mil, eu nem comemoro, como diz o meme, viu? O torcedor do Figueirense tem uma obrigação duas obrigações, ir para o estádio e trazer o agasalho aí para ajudar quem precisa, viu, Mancho? Boa, bem lembrado. Emerson Luiz, o Badá analisou a Série B e disse que não tem nenhum bicho-papão, né? E na Série C, tem algum cabeça de 7 dragão ali que pode atrapalhar os planos? Ainda tá cedo, né? Tem a outra fase, mas tem alguém já disparando na frente? Olha, Mancha, também, eu acho que é mais ou menos nesse nível, que eu tava vendo o Figueirense, ele chega muito forte agora, acredito, depois dessa vitória com o Brusque. E a gente tava falando aqui da Série B estadual, eu vou recorrer novamente aqui à segundona, será que não chegou, de fato, ao limite? Daí eu fui ver, cobrando mais aqui do próprio Beck, do Metropolitano, nível técnico, evolução depois de 6 rodadas disputadas. Eu fui ver Figueirense e Brusque também, mas eu fiquei um pouco assustado também. O Figueirense, no fim, mereceu, venceu a partida contra o Brusque dentro do próprio estádio Augusto Bauer, mas não vejo também nessa Série C, viu, Mancha, nenhum bicho papão. Temos alguns clubes aí, com certeza, de peso, de camisa. Eu tô até buscando aqui, tô buscando a classificação aqui atualizada, porque daí a gente tem já uma condição melhor de fazer o comentário. Mas tem o Caxias, líder, 24 pontos, Ponte Preta, 23. Aí o Náutico, eu acho que vai ser um jogo difícil pro Figueirense, porque o Náutico é um time aí de camisa, tá em 5º lugar. E a gente vê, do 8º, que é o São Bernardo, até o próprio Figueirense, que é o 13º com 13, são só 3 pontos de diferença. Daqui a pouco, como disse o Cláudio, o próprio Figueirense ele já pode encostar e quem sabe na próxima rodada, dependendo do seu bom desempenho, pode até entrar e sonhar, sem dúvida nenhuma, com o G4. Não vejo muito equilíbrio nessa Série C também e não cravo nada absolutamente sobre os catarinenses. Eu acho que mesmo com os últimos tropeços aí, o Figueirense teve um jogo em casa aí que eu também apostava, acho que foi com Confiança, ele acabou não vencendo, mas eu acho que o Figueirense entra no G8 e o Brusque agora passa a ser uma incógnita com esse treinador. Mas eu acho que é questão interna de treinador. Sabe, tem muita coisa que a gente não sabe que acontece nos bastidores. Porque como você disse, Mancha, não é campanha para demitir treinador. Talvez ele perdeu o grupo, não tem mais o que extrair. Não dá com esse gringo aqui, tem que mudar. Isso existe muito, sabe? Existe muito. Mas eu acho que ainda o Brusque também entre os outros. Figueirense e Brusque, eu tô nessa aposta aí. Legal. Ó, você de casa pode participar da nossa enquete de hoje, pode mandar mensagem também aqui pro Clube da Bola. É muito fácil, o código de área. Eu sou antigo, chamava de DDD, né? O código de área é o 48 99191 4706. Qual time brasileiro volta com mais moral do Mundial de Clubes? É o hashtag Flamengo, Fluminense, Botafogo ou hashtag Palmeiras? Ó, já mudou um pouco aqui, hein? 25% Flamengo, Fluminense 50%, outro 25% Botafogo. O torcedor do Palmeiras hoje não está participando. Alô, torcedor do Palmeiras, torcedor do Porco, participe aí com a gente. Mande também a sua opinião, o seu voto. Tem mensagem? Tem. Mano Costela, né? Todo de Chapecoense. Boa tarde, amigos. Badá, vamos para o G4, vamos vencer esse Remo. Abraços, mensagem aqui do Mano Costela, que está sempre ligado, participando aqui do programa. O André Luiz coloca assim, ó, boa tarde, Mancha e comentaristas. Sou figueirense e vamos pegar o lugar do Criciúma na Série B. Abraço! O André Luiz está dizendo então que o Figueirense sobe
e que o Tigre tá pegando no pé, dizendo que o Tigre pode cair aí, pode ser rebaixado para a Série C. Vamos pro intervalo, na volta tem muito mais futebol catarinense em destaque aqui no Clube da Bola. Vamos falar da Série D, vamos falar da Segundona Catarinense e muito mais.